O segredo proibido de Gênesis. Existe uma parte da Bíblia que muitos evitam falar. Uma história antiga, estranha e perturbadora. Antes do dilúvio, algo aconteceu na terra, algo que mudou tudo. A Bíblia diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E então, eles desceram. Mas quem eram esses filhos de Deus? Não eram homens comuns. Eram anjos, seres celestiais, que abandonaram seu lugar e fizeram algo proibido. Eles se misturaram com a humanidade. E dessa união nasceram criaturas, gigantes, poderosos, temidos. Eles ficaram conhecidos como Nephilims, seres fora do natural, fora da ordem de Deus. A terra começou a se corromper. Violência, maldade, caos total. Tudo estava sendo destruído. E Deus viu que a criação havia sido contaminada. Não era mais como deveria ser. E então, uma decisão foi tomada. Uma decisão radical. Destruir tudo. Mas antes, ele separou um homem, Noé, porque ainda havia pureza. E o dilúvio veio, águas cobrindo toda a terra, apagando aquilo que não deveria existir. Mas aqui está o ponto que poucos falam. Essa história não terminou ali. Se você nunca ouviu isso, já se inscreve no canal, porque existem segredos que quase ninguém revela. A Bíblia menciona novamente gigantes, depois do dilúvio. Como isso é possível? Será que algo sobreviveu? Ou voltou? E mais, o livro de Enoque, antigo e pouco conhecido, descreve esses anjos como vigilantes, que ensinaram aos humanos segredos proibidos, armas, magia, conhecimentos ocultos. E isso corrompeu o mundo ainda mais, mas eles foram julgados, presos, em trevas, esperando o juízo final. Agora pensa comigo, e se essa influência nunca desapareceu totalmente? E se ainda hoje existem forças agindo nos bastidores? Compartilha esse vídeo, porque tem gente que precisa acordar. Essa não é apenas uma história antiga. É um alerta sobre limites, sobre desobediência e sobre o que acontece quando o espiritual invade o natural. A pergunta é: você está preparado para entender o que ainda está oculto? Você achou que o dilúvio acabou com tudo? Não exatamente, porque existe algo que não faz sentido. Depois que as águas baixaram, a Bíblia volta a mencionar gigantes. Sim, gigantes, novamente. Como isso é possível? Se tudo foi destruído, como eles voltaram? Alguns acreditam que algo sobreviveu. Outros dizem que aconteceu de novo, que aqueles seres não desistiram e voltaram a agir. Se você nunca ouviu isso, já se inscreve no canal, porque o que vem agora é ainda mais profundo. A Bíblia fala de povos gigantes, homens enormes, fortes, temidos. Um deles você conhece. Golias, um guerreiro tão grande que causava medo em um exército inteiro. Mas aqui está o detalhe. Ele não era o único. Existiam outros. E todos com a mesma característica, como se fossem descendentes de algo antigo, de algo proibido. E se isso não for coincidência? E se a história dos Nefilins nunca terminou? Textos antigos descrevem que os anjos caídos não apenas criaram os gigantes, mas deixaram marcas, influência, conhecimento, corrupção, algo que continuou. Mesmo depois do dilúvio, isso levanta uma pergunta perigosa. Será que o mundo de hoje ainda carrega vestígios disso? Compartilha esse vídeo agora, porque poucas pessoas estão prontas para ouvir isso. Porque a batalha espiritual não ficou no passado. Ela continua, silenciosa, invisível, mas real, e talvez mais próxima do que você imagina. Agora pensa. Por que essas histórias quase não são faladas? Por que tantos evitam esse assunto? Talvez porque elas revelam algo maior, algo que muda a forma como você vê tudo, o mundo, a história, até você mesmo. Mas calma, porque isso ainda não acabou. Existe uma última parte
que quase ninguém conhece e pode ser a mais perturbadora de todas. Inscreva-se, deixe o like e prepare-se, porque a parte 3 vai te deixar sem palavras. O segredo final. Tudo isso leva a uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se isso nunca terminou? Os antigos textos dizem algo perturbador. Os anjos caídos não foram todos destruídos. Alguns foram presos, mas outros ainda aguardam. Aguardam o momento certo. Aguardam para agir novamente. A Bíblia fala de um tempo em que o mundo voltaria a ser como nos dias de Noé. Violência, corrupção, confusão espiritual, tudo se repetindo. Mas agora em escala maior. E se os sinais já estão aqui? Tecnologias avançando rápido demais. Conhecimento surgindo de lugares inesperados. Mudanças acontecendo no mundo inteiro. Como se algo estivesse influenciando silenciosamente. Os vigilantes, como eram chamados, trouxeram conhecimento proibido. E se parte disso ainda está sendo usado hoje? Agora pensa, por que tantas pessoas sentem que algo não está certo? Porque existe uma sensação constante de que algo maior está acontecendo. Essa história não é só sobre gigantes, não é só sobre anjos caídos. É sobre uma batalha que continua até hoje, entre luz e trevas. E você faz parte disso. Se isso mexeu com você, compartilha agora, porque poucas pessoas estão prontas para ouvir essa verdade. Porque existe um final, um momento em que tudo será revelado, sem segredos, sem sombras, sem mentiras. E aqueles que desafiaram a ordem serão julgados. Mas até lá, a pergunta continua. Você está atento ou está ignorando os sinais? Porque quando tudo vier à tona, não haverá mais volta. Inscreva-se agora, deixe o like e prepare-se, porque o que está por trás disso é maior do que você imagina.